ontem, sexta-feira, o Paraná venceu o Araucária pelo placar de 3-0, mas mesmo com a vitória, o Paraná não depende mais das próprias forças para se classificar para a próxima fase. Luiz Ferraz, explica certinho aí, Ferraz. Oi, Osmar, um abraço para você, para quem nos acompanha aqui no Tempo Extra. E o Paraná não dependerá apenas das suas forças na última rodada do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão para conseguir a sua vaga na semifinal da competição estadual. Bom, antes da gente falar sobre contas, o Paraná fez o seu papel. Na última sexta-feira, dentro da Vila Capanema, com portões fechados ainda, o tricolor venceu o Araucária por 3-0. Depois de um primeiro tempo sem gols, inclusive, com o técnico Fael Júnior precisando mexer no time, colocando o Gui Marques para dar um pouquinho mais de ofensividade ao time paranista no primeiro tempo, o tricolor conseguiu os seus gols no segundo tempo. Na jogada do João Gabriel, Danilo, zagueiro do Araucária, fez contra, depois Diogo Carlos fez o segundo e João Gabriel de pênalti fechou o placar na Vila Capanema, Paraná Clube 3, Araucária 0. Com o resultado, Paraná voltou ao G4, permaneceu no G4 do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão, até este domingo, quando aconteceram aí os jogos que completaram essa penúltima rodada da divisão de acesso. Pela manhã, um resultado bom para o Paraná, o empate do PSTC contra o Toledo lá em Toledo, tirou o PSTC do caminho do Paraná, mas no jogo que aconteceu à tarde, a equipe do Iguaçu venceu o seu compromisso diante do Grêmio Maringá em União da Vitória e passou o Paraná. Mas terceiro, quarto e quinto colocados, o Paraná é o quinto colocado, todos com 13 pontos. Para o Paraná conseguir a sua classificação para a próxima fase do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão, terá que vencer o Patriotas domingo que vem na Vila Capanema e torcer ou para o Iguaçu não vencer o seu compromisso diante do Araucária, ou para o Apucarana não vencer o seu compromisso diante do Laranja Mecânico. Os dois concorrentes do Paraná Clube jogam fora de casa na última rodada da competição estadual. O Paraná ainda, Osmar, pode até se classificar com um empate, mas para isso terá que torcer. Aí para o PSTC não vencer o seu compromisso diante do Andraus e ainda torcer por derrota de Iguaçu e também do Apucarana. Aí o Paraná teria que torcer para a derrota aí desses dois times, ou de um desses dois times, na verdade, para que o Paraná conseguisse aí a sua classificação com um empate. E numa rodada que seria boa para o Paraná pode até fechar essa fase de classificação na terceira posição. Para isso, terá que vencer o seu compromisso diante do Patriotas e torcer para o Iguaçu e para o Apucarana não vencerem os seus compromissos. Aí sim o Paraná chegará aos 16 pontos. Se os dois times tropeçarem, chegarão no máximo a 14 e o Paraná, dessa forma, terminaria essa primeira fase na terceira posição. Então, essa é a matemática. O Paraná não tem mais para onde correr, terá que vencer o Patriotas de qualquer jeito e ver o que vai acontecer, principalmente nos jogos do Apucarana e também do Iguaçu, que hoje são os seus principais concorrentes pela vaga na semifinal do Campeonato Paranaense. Eu volto com você, Osmar. Tá certo, obrigado, Luiz Ferraz. Para que o Gil Rocha e o Irapitã falem a respeito da segundona do futebol paranaense, vamos ver os gols dos demais jogos. Na Vila Capanema, o Andraus recebeu o Apucarana Esportes. Na primeira etapa, Saci e André Carlos. E no segundo tempo, Daniel e Israel Júnior marcaram na goleada do Andraus, que garantiu a classificação da equipe de Campo Largo para a semifinal. No 14 de dezembro, Bruninho tocou na saída do goleiro e fez Toledo 1-0 diante do PSTC. Mas nem deu tempo da equipe da casa comemorar. Natan deixou tudo igual e terminou assim. Toledo, que ainda briga para permanecer na segundona 1, PSTC, que luta para chegar na semifinal, também 1. No fechamento da rodada, o Patriotas recebeu o Laranja Mecânica. Gols na segunda etapa. Após cobrança de escanteio, Gustavo Brandão de cabeça abriu o placar para os visitantes. Mas já nos acréscimos, Matheus Dó tentou afastar, só que mandou contra. Final de jogo, Patriotas 1, Laranja Mecânica sem chances de acesso e nem de rebaixamento, também 1. Classificação da segundona, Irapitã e Gil. Patriotas 20, Andraus 18, Iguaçu terceiro 13, Araucária, Apucarana é o quarto com 13. Paraná é o quinto com 13 pontos, mas tem uma vitória a menos. PSTC 12 e Laranja Mecânica 10. O Laranja já fora, né? Esse gol do Patriotas aí aos 50 minutos foi muito ruim para o Paraná, porque o Laranja vai jogar já, como disse o Robert,
sem chance de subir, sem risco de cair. Então vai ter que confiar no desempenho profissional dos jogadores. Agora, pelo que o Apucarana não jogou contra o Andraus no sábado, dá para esperar. Dá para esperar. Porque o time do Laranja Mecânica é um time ajustadinho, um time bem arrumado e que vai jogar em casa, né? Ah, não tem mais a possibilidade, mas vai jogar pela honra, vai jogar pela sua sequência, né, de temporada. Acredito que é possível haver um resultado de tropeço do Apucarana. É a única salvação do Paraná. Porque o Iguaçu vai passar pelo Araucária. Apucarana e Laranja, né? Isso. Laranja e Apucarana. Laranja e Apucarana. O jogo é em Arapongas. Em Laranja. Ah, o jogo é em Laranja? É. É lá que é o Estádio dos Pássaros? Isso, em Arapongas. Esse mesmo. Que uma época tinha uma trave que era mais baixa que a outra. Exato. Lembra disso, Iratan? Lembro. E aí, só que tem mais uma situação, né? Não adianta você ficar fazendo projeção, porque o Iguaçu isso, o Apucarana aquilo. A missão do Paraná não é simples. O Paraná tem que ganhar do Patriotas, que é o líder, que já é o time classificado, mas que ainda não confirmou a primeira colocação, né? Porque se ele perde... E aí eu pergunto para você, o Patriotas, de repente, vai querer o Paraná em quarto, porque é o adversário dele daí com torcida? A não ser que se ele perde o jogo, há a possibilidade do Andraus ser o primeiro colocado. Também, se o Andraus vence, né? Porque o Andraus joga fora com o PSTC. E o PSTC ficou numa situação difícil, o PSTC oscilou demais, né? Começou a ter muito empate, como aconteceu com o Paraná no meio da competição. O PSTC depende de todo mundo que está na frente dele, sim. né? O Paraná depende de um tropeço dos dois que estão acima e o PSTC depende de tropeço de dois dos três que estão acima. Então é uma situação A rodada bem vai ser complicada. toda domingo às 3. Exatamente. Toda rodada domingo, 3h30 da... 3 horas. 3 horas da tarde. 3 horas. Porque tem estádio que não tem iluminação. Tem escurecido cedo, né? Por causa do inverno. Aliás, pelo amor de Deus, que frio em Curitiba, hein? Tá louco.